Quem achou então aí, Êxodo capítulo 12, versículo 1, diga amém. Uma palavra de Deus muito conhecida, mas eu preciso ler aqui alguns versículos com você desse capítulo, para nós podermos chegar até onde o Espírito Santo do Senhor quer falar no nosso coração esta noite. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito. Repita comigo, na terra do Egito. Este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho, mais próximo da sua casa. Conforme o número de pessoas, calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Versículo 6. E guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem a refeição. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento. Sim, comerão com ervas amargas. Não comereis cru nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para o amanhecer. O que sobrar até o de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós comereis assim, com os vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comerei às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Repita comigo, esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós, para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia será um memorial. Vós o celebrareis como festa ao Senhor, e como estatuto perpétuo, através de todas as vossas gerações. Amém, queridos? Como eu disse, palavra do Senhor muito conhecida no meio do povo de Deus. E talvez quando eu leio nesta noite esta passagem da palavra do Senhor, estamos num culto de ceia, talvez você até ache que eu vá me prender ou me fixar falando sobre o sangue e falando sobre aquilo que aconteceu, falando sobre os cordeiros que foram mortos. Estarei falando sobre isso também, mas eu quero que nesta noite a nossa visão, o nosso pensamento, eu quero que fixe na porta que foi passado o sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Porque eu sei que nós estamos acostumados a ouvir falar dessa passagem da palavra do Senhor, em cultos de ceias principalmente, e eu também não costumo dar um tema para as minhas pregações, mas nessa noite eu coloquei um título, um tema, que diz assim, promessa, repita comigo, promessa e expectativa. Promessa e expectativa. Quando Deus ele faz uma promessa para nós, queridos, a promessa está aqui na Bíblia, a promessa está aqui na palavra do Senhor. Mas a minha pergunta para você que está me ouvindo nesta noite, e você que vai me ouvir ainda, qual é a sua expectativa para as promessas de Deus? Qual tem sido a sua expectativa para as promessas do Senhor na tua vida? O que você tem esperado das promessas do Senhor para a tua vida e para a sua casa?
Foi dado aqui uma direção, foi dado aqui um ensinamento através de Moisés para todas as famílias que ainda estavam na escravidão do Egito. E muitas vezes quando nós falamos em ceia, nós esquecemos que a primeira ceia, ela aconteceu quando o povo ainda estava na escravidão lá no Egito. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Que muitas vezes nós esquecemos que a primeira ceia, ela foi servida, ela foi comida ainda no tempo da escravidão. Porque muitas vezes quando a gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra do Senhor, a gente até aceita Jesus como Salvador da nossa vida, mas depois existe um próximo passo que nós precisamos dar, e a gente fica segurando porque a gente fala assim para nós, olha, eu não vou me batizar agora, já estou falando, já estou dizendo o que eu quero dizer. Quem está me entendendo, diga amém. Porque tem pessoas que estão na igreja até hoje, ainda não se batizaram, por quê? Porque elas olham para elas e pensam assim, olha, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar com isso, eu preciso parar com aquilo, para depois eu me batizar. Pastor, então o senhor está dizendo que pode batizar qualquer pessoa? Não. Eu não estou dizendo que pode batizar qualquer pessoa, mas eu estou dizendo que se você não tomar uma atitude, você não tomar uma decisão de deixar o Senhor Jesus entrar na porta do teu coração e entrar na porta da tua casa e marcar com sangue, você não vai conseguir vencer sozinho, porque quem vence o pecado não é você, quem vai, fazer você vencer o pecado se chama Jesus Cristo. Vocês estão entendendo, queridos? E muitas vezes nós temos a promessa, nós temos ali tudo que Deus já nos ensinou, tudo que Deus já nos falou, tudo que Deus já nos mostrou. Mas muitas vezes a nossa expectativa para aquilo é muito pequena. Então nós temos a promessa, nós temos aquilo que Deus já liberou, Deus ele já falou que vai fazer. Mas muitas vezes nós não recebemos por quê? Porque a nossa expectativa ela é muito pequena. Então o que nós precisamos, querido? É aumentar a expectativa dentro daquilo que a Bíblia já diz que vai acontecer. Se Deus falou que vai acontecer, queridos, vai acontecer. Não parece loucura? Quando nós olhamos para o espírito da morte passando ali na terra do Egito, dá a impressão que é Satanás que está passando. Dá a impressão que é o espírito de morte não veio de Deus. Não. Deus avisou, a casa que não tiver a marca do sangue na porta, quando eu passar, quem está me entendendo, diga amém. Queridos, o mesmo Deus que é o Deus que dá a bênção, é o mesmo Deus que traz também juízo. Então, muitas vezes nós temos olhado para Deus somente como Deus bom, como Deus fiel, como Deus galardoador. Sim, Deus, Ele é tudo isso. Mas da mesma forma que é um Deus que traz bênção, mas Ele também traz juízo. Ele também traz a espada. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, nós precisamos ficar muito atentos sobre esses sinais e sobre essas coisas. Existe uma promessa, a casa que tiver a marca, o espírito da morte não vai entrar. Eu não vou permitir que ele entre. Mas quem controla isso aí? Quem controla isso é o próprio Deus. Na verdade, o espírito da morte naquele dia era um anjo. E os anjos são o quê? Mensageiros de Deus, tanto para poder trazer coisas boas, como também para trazer coisas ruins para nós. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Muitas vezes nós não queremos aceitar isso, ou muitas vezes nós não queremos entender isso. Mas é muito bom que eu e você, que nós venhamos entender que naquele momento iria passar um espírito da morte ali, matando, dizimando todo primogênito que não tivesse a marca do sangue nas portas. Mas aí eu comecei a me indagar, eu falei, peraí, tem que ter alguma coisa dentro, escondido nessa questão de passar o sangue, porque na viga da porta. Não poderia ser derramar o sangue no telhado? Se o espírito da morte ele vinha de cima, ele ia ver o telhado sujo de sangue, ele não iria entrar, mas não tinha que ser na porta. Eu falei, meu Deus, mas tem alguma coisa aí que eu não estou conseguindo ver. E aí a gente vai lendo, você vai estudando, a gente começa a entender. Então Deus, querido, é muito bom a gente entender isso. Deus ele nunca vai fazer algo ou vai nos pedir algo que eu não vou conseguir entender. Quando Deus nos pedir para fazer algo, pode ter certeza que nós vamos entender. Então, naquele tempo, naquela região,
o povo israelita, mesmo estando ali na escravidão, eles tinham um costume, que era pegar a palavra de Deus, escrever em algum pergaminho, colocar dentro de uma mezuzá, que era um tubinho, né, um pergaminho colocado dentro de uma mezuzá, e eles colocavam o quê? Nos umbrais da porta, do lado direito da porta, a palavra de Deus, ela era colocada ali, e também o quê? Sobre a parte de cima da porta, lado direito e também do lado de cima da porta. Amém, queridos? Até aí tudo bem? Nós precisamos entender isso. Então vem ali Deus e dá essa direção, já que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, já era colocada na porta, o povo de Deus, quando recebesse essa notícia, eles iriam entender o motivo pelo qual o sangue estava sendo colocado nos umbrais e na viga da porta. Está me entendendo, queridos? Então deixa eu dizer algo para você. Deus não vai trazer uma revelação, Deus não vai pedir algo para mim, Deus não vai pedir algo para você que você fique em dúvida e que você não vai entender. Quando Deus nos pedir para fazer alguma coisa, pode ter certeza que vai ficar claro na sua mente, vai ficar claro na sua visão daquilo que você e eu precisamos fazer. Então ele não trouxe nada que era novo, ele não trouxe nada que o povo de Israel não conhecesse. Passe o sangue, então, nos umbrais e nas ombreiras da porta. A casa que tiver a marca do sangue do Cordeiro, nesta casa o espírito da morte não vai entrar, porque ele já sabe que ali, né, aquele sangue na porta representava o quê? O sangue de Jesus. Sabe por que nós não somos consumidos, queridos? Sabe por que nós não morremos? Pelo nosso pecado, pelo meu pecado, pelo seu pecado? Primeiramente, por causa da misericórdia de Deus e pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, pela minha vida e também pela sua vida. E é por causa do sacrifício de Jesus Cristo que estamos hoje aqui, eu e você, diante dessa mesa linda. Daqui a pouco nós vamos participarmos do quê? Da ceia do Senhor. E eu tenho notado, eu não sei, mas é algo meu particular, tenho certeza disso. Hoje, eu estou notando algo diferente no mundo, no planeta. Não sei explicar. Hoje, a hora não está passando. Isso é para mim, na minha visão, daquilo que eu estou sentindo hoje. A hora hoje não está passando. Levantamos mais tarde em casa hoje, o Pedro foi no mercado, pegou as coisas para poder fazer o almoço ali. Eu até assustei. Era 15 para meio-dia, estava pronto o almoço, nós estávamos almoçando, gente. E não é normal, não é natural. Em casa tem dia que é 1h da tarde, 1h30, nós estamos... Então, eu comecei a notar. Aí fui, almocei, aí fui ler um pouco. Deitei, dormi, voltei, 2h da tarde. Falei, não é possível. Falei, gente, o que está acontecendo? A hora hoje, queridos, não está passando. Mas normalmente a gente tem vivido o contrário. Parece que o tempo, sabe, nós não temos tempo mais para nada. Você trabalha, você vem na igreja, você estuda, você isso, você aquilo, e daí a pouco... Mas hoje está diferente. Sabe por que isso é a minha visão. Talvez você não esteja conseguindo enxergar e ver dessa maneira. Mas eu estou conseguindo enxergar o quê? Deus está me dando hoje uma chance para alguma coisa. Amém, queridos? Deus está nos dando hoje uma oportunidade para alguma coisa. Porque quando a gente vem para a Bíblia, entra Josué numa luta, numa peleja, e se escurecesse ele ia perder. E vem Josué, simplesmente olha para o céu, estende a mão e fala, sol e lua, para aonde vocês estão. E aí houve tempo hábil, para que Josué pudesse vencer a luta. Então talvez eu precise dizer, nesta noite, para mim mesmo, que estou vendo dessa maneira, e para você que talvez não esteja enxergando, Deus está segurando o tempo para que eu e você venhamos poder enxergar, visualizar e ver alguma coisa que nós não estamos conseguindo ver. É o tempo, é a hora
da gente começar a abrir os nossos olhos, porque muitas coisas que Deus vai nos pedir vai parecer loucura. Queridos, não é loucura alguém chegar em você e falar, olha, passa o sangue na porta. O espírito da morte vai passar, mas a porta que tiver marcada com o sangue, o espírito da morte não vai entrar. Isso é brincadeira, querido. Não parece brincadeira? Mas não é. Muitas coisas que Deus talvez vá me pedir, ou vá pedir para cada um de nós, a gente vai achar que é loucura. Mas dentro da promessa de Deus, precisa existir o quê? Uma expectativa. Quando você tem uma expectativa, quando você crê, quando você busca, porque o que é fé? Fé é você crer, é você acreditar que naquilo que ninguém vê, naquilo que ninguém está conseguindo ver, naquilo que ninguém está conseguindo enxergar. Porque de repente Deus está falando só com você. De repente Deus mostrou, de repente, só para mim hoje, que as horas hoje estão mais devagar, porque existe o quê? Eu falei, Deus, eu preciso ter uma expectativa para isso, porque não é à toa que o Senhor está me mostrando, não é à toa que o Senhor está fazendo, algum motivo existe para que o tempo esteja correndo um pouco mais devagar nesse dia. E quando a gente vem para a Bíblia novamente, voltando para cá, queridos, então era colocado nos umbrais das portas a palavra de Deus. E quando nós vamos para Deuteronômio, se puder colocar para mim aí, por favor, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Igual eu disse para vocês, não era algo novo para aquele povo. Não era algo novo. Olha o que diz ali. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Próximo. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Próximo. E as ensinarás teus filhos, e delas falará, sentado em casa, andando pelo caminho, e ao deitar e também ao levantar-te. 8. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa. Olha aqui para mim um pouquinho. O que está sendo ensinado para o povo judeu? O que está sendo ensinado para o povo de Israel nesse tempo? Que a palavra de Deus, ela precisa estar na minha vida 24 horas por dia. Por onde eu for e por onde eu passar, eu tenho que ter na minha mente, eu tenho que ter no meu coração a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai te dar um norte. É a palavra de Deus que vai te dar um caminho. Então existe o que ali? Uma promessa, um ensinamento para o povo de Israel. E quando nós falamos de porta, a gente lembra logo nas portas da nossa casa. Quando eu falo em porta, eu lembro das tribos de Israel. Quando eu falo em porta, eu lembro que Neemias, ele foi restaurar o muro de Jerusalém. E a Bíblia diz que as portas de Jerusalém estavam queimadas, e ele se preocupou em arrumar a porta. Porque a porta é lugar de entrada, mas também é lugar de saída. Quem está me entendendo, diga amém. E por isso que o sangue, então, ele foi passado na porta, porque a porta, ela tem um significado muito grande na minha casa e também na sua casa. Você quer ver um exemplo como que a porta, ela significa uma coisa importante para todos nós? Quem já viu aqui, eu tenho certeza que aqui dessa igreja ninguém, mas quem já viu aqui você passar na rua e tem umas mulheres conversando na porta? Não precisa nem levantar a mão. Mas muitos de nós já vimos. Às vezes você passa na rua, passa na cidade, passa em algum lugar, você vê algumas mulheres conversando na porta. E de repente a porta está até aberta. E você olha, você enxerga lá no fundo, que não está tudo muito bem organizado, não está bem arrumado, mas ela continua conversando na porta. E quando a gente vem para a palavra de Deus, Deus dá uma orientação para o povo de Israel.
Mesmo que os guardas e as sentinelas estejam guardando as portas da cidade. Presta atenção nisso. Mesmo que o sentinela e os guardas estejam guardando as portas da cidade, se estiver tudo claro no meio do dia, o sol a pino, é para as portas serem mantidas fechadas. Só quem está me entendendo, diga amém. Então, naquele momento que o espírito da morte iria passar por aquela cidade, a casa que tivesse a porta marcada pelo sangue do Cordeiro, o espírito da morte não entraria. Pastor, mas como que eu faço então hoje para poder marcar a porta da minha casa? Como eu faço hoje, pastor, para ter a marca de Deus na minha casa? Eu estava olhando no Instagram esses dias e eu vi algo e eu quero compartilhar com os irmãos, com os varões que estão aqui. Você, homem que está aqui nessa noite, se você está na rua e você sabe que o ladrão vai entrar na tua casa, vai pegar os seus filhos, vai pegar a esposa e vai levar com ele o ladrão. Quem aqui, para defender a sua casa, mas tem que ser sincero, hein? Quem aqui, para defender a sua casa e a sua família, tem coragem de pegar uma arma de fogo e ir contra esse ladrão? Levanta a mão para mim ver. Oh, glória a Deus. Não, mantém, segura. Não, lá em cima, levanta lá. A minha eu já levantei aqui, ó. A minha está levantada. Levantei. Não, é isso aí. Pode baixar. Olha só. Pode baixar a mão. Queridos, então veja bem. Então se eu sei que vai entrar um ladrão, um bandido na minha casa, para poder saquear, para poder roubar, para poder... Nem vou, né, enumerar as outras coisas. Você já sabe o que um ladrão, o que um bandido pode fazer com a minha família. Mas você também sabe o que um bandido, o que um ladrão pode fazer com a sua família. Então, se você souber o horário, o momento que ele vai, o que nós vamos fazer? Pegar uma arma e se levantar contra esse cara. Se possível, até uma metralhadora, né? Se possível, metralhar o cara. Falar, rapaz, você vai sair daqui só a cangaia. Não é assim? Ei, queridos, homens que estão aqui, pais de famílias que estão aqui, você que levantou a mão, e você também que não levantou, que ficou meio em dúvida, não sei o que o pastor vai falar. Eu quero dar um conselho para você. Existe um ladrão, existe um bandido, que 24 horas por dia quer atacar a minha casa e atacar também a sua casa. O nome dele é Satanás. O nome dele é Diabo. A pergunta que eu quero fazer para você: o que você tem feito para poder defender a sua casa? O que você tem... Eu vou descer. Descer aqui só um pouquinho, mas estou de boa hoje, viu? Estou de boa, vou descer, mas estou de boa. O que, homens, o que nós temos feito para poder defender a nossa casa? O que nós, homens, nós temos feito para poder defender a nossa família, queridos? É muito fácil pegar uma arma de fogo para poder atirar contra uma pessoa que está indo lá para poder roubar a tua casa, mas o diabo tem entrado lá. E o que você tem feito para poder defender a tua casa? O que você tem feito para poder defender a sua família? Se você não tem feito nada, eu vou te ensinar o que você tem que fazer. Você vai dobrar o seu joelho e vai dizer assim: Satanás, primeiro você tem que passar por cima de mim. Primeiro por cima de mim. Depois, se você passar, aí sim. Ei, querido. E de que maneira que eu faço isso, pastor? É joelho no chão, é orando, é buscando pela tua família,
é orando pela tua esposa, é orando pelos teus filhos, é orando pela tua casa, porque a marca da promessa já foi colocada na porta. Mas tem homem, tem mulher que vive na porta conversando e a porta está aberta, mas a orientação da Bíblia é para que a porta se mantenha fechada. A casa que tivesse a marca do sangue do Cordeiro, o espírito da morte, Ronaldo, não entrava, mas a ordem era para ficar dentro da casa. O compromisso de Deus, querido, é com aquele que está dentro de casa. É com aquele que está em casa, não é aquele que está fora. Então marque a tua casa através da oração, através dos compromissos com as coisas de Deus, meu querido. Você pode entender. Se for alguém roubar a nossa casa, nós até compramos um revólver, tiramos aí eu não sei como é que fala aí, uma licença, como é que fala para poder ter arma? É um porte. Nós tiramos até um porte de arma, mas você já tem um porte. Jesus já te deu um porte. Jesus assinou embaixo o teu porte de arma. A hora que Satanás chegar na porta da tua casa, fuzila ele. Dá no meio da cara dele. Você não pode vencer no braço, mas nós podemos vencer na oração. Nós podemos vencer, queridos, com nossos joelhos dobrados. Coloca para mim o livro de Salmo, número 127. Salmo de número 127, versículo 1. Aleluia. Olha o que diz lá. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia o quê? Ei, queridos, não sou eu, não é você, não é ninguém, não é o governo, mas é o Senhor. Se Ele não edificar a casa, se Ele não botar lá, o guarda de Israel na porta da minha casa e na porta da tua casa, o espírito da morte vai entrar. Mas em nome de Jesus eu profetizo que em nenhuma casa aqui o espírito da morte vai passar nem perto. Porque a partir de hoje tem homens guerreiros aqui nesse lugar, que vai dobrar o joelho, que vai pelejar, que vai guerrear pela tua casa, que vai guerrear pela tua família. Muitas vezes lá é a sua mulher que ora, você não ora. Muitas vezes é a mulher que vem na igreja, você não vem. Que jeito que você vai proteger a tua casa? Que jeito que você vai proteger a sua família? De que forma, meu querido? É tempo de nós, homens, nos posicionarmos, queridos. De nós confiarmos e termos o quê? Uma expectativa na promessa daquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Aquele que não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, é aquele que tem a bênção. Porque muitas vezes vem coisa na nossa vida, e não, mas é o diabo. Não, nem sempre é o diabo. Algumas coisas Deus permite para que eu e você, para que nós venhamos a acordar para a vida. Quando nós vamos lá pro livro de Joel, não vamos nem ir, porque senão não vai dar tempo. Mas depois você pode ler na sua casa, livro de Joel, Joel capítulo 1, versículo de 1 ao 4, fala de 4 tipos de gafanhoto. E muitas pessoas, muitos de nós, olhamos para aquela situação, olhamos para essa história, para esse fato, nós achamos que os gafanhotos representam o quê? O diabo, Satanás. Não. Mas esses gafanhotos foram liberados pelo próprio Deus para poder consumir toda a plantação. Mas por quê, pastor? Porque novamente o povo de Deus estava se desviando dos caminhos do Senhor e adorando a outros deuses. Queridos, isso não mudou até hoje. Isso não mudou. Continua da mesma forma, continua do mesmo jeito. Por que que muitas vezes nós sofremos tanto? Por que que tantas vezes nós pagamos um alto preço? Porque nós estamos nos desviando dos caminhos do Senhor e adorando a outros deuses. Deus envergonhou todos os deuses do Egito. E esta praga aqui era a última praga, porque todas elas todos os deuses de lá, Deus envergonhou a todos eles. E nós sabemos que Faraó não queria mudar o coração. Mas quando mexe na casa, mas quando mexe na família, mas quando mexe no filho, o que a gente faz?
aí é choro e ranger de dentes, não é? Aí é choro e é ranger de dentes. Então não vamos esperar de forma nenhuma, não vamos aceitar de forma nenhuma o inimigo tocar na nossa casa, o inimigo tocar na nossa família, o inimigo tocar na nossa esposa, porque existe uma promessa: aquele que não adorasse a outros deuses, nós teríamos o quê? A proteção do Senhor. Nós teríamos a proteção de Deus. Nós teríamos. Salmo de número 121, versículo 8. Coloca para mim, por favor. E eu já estou partindo para a conclusão da minha pregação nesta noite, para que nós possamos estarmos ministrando a ceia do Senhor. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para... Então, queridos, quando o povo de Israel colocava as mesuzás do lado direito da porta e também, em cima da porta, normalmente tinha um versículo como esse escrito. Ou eles passavam pela porta e recitavam este versículo: Deus nos guarda na saída, mas nos guarda também de volta, quando nós entrarmos de volta aqui na nossa casa. A minha pergunta para você é: quando você se levanta de manhã na sua cama, quando você se levanta de manhã na sua casa, você tem agradecido ao Senhor por estar abrindo os olhos? Você tem agradecido ao Senhor por ter saúde para poder trabalhar, voltar, ganhar dinheiro, pagar as contas, suprir todas as necessidades da sua casa? Você tem agradecido ao Senhor? E quando você volta à tarde e você vai dormir: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez esse dia, viu? O Senhor é um Deus muito bom mesmo. Não vou trocar de lado, eu vou continuar com o Senhor, porque o Senhor é... Lógico, queridos, não é essa a oração. Mas cada um tem uma forma de falar com Deus, cada um tem uma forma de orar, cada um tem uma forma de, de interpretar as coisas daquilo que Deus quer falar no seu coração. Mata um cordeiro, macho de 1 ano, sem defeito. Pega o sangue dele, passa nas ombreiras da porta. Porque quando eu passar e ver a marca do sangue do cordeiro, nesta casa eu não entrarei. Queridos, conselho que eu quero dar nesta noite aqui para todos os homens. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente fica aqui na igreja, a gente visita. Homens passam por aqui chorando. Homens passam por aqui desesperados, sem saber o que fazer. E aí eles contam a história para mim. Vocês que já receberam a minha visita aí para resolver algum problema, o que o pastor fala? Rapaz, mas está tranquilo. Eu achei que você tivesse um problema. Eu achei que você tivesse uma dificuldade, e na verdade eles não têm. O que está faltando o quê? É a expectativa daquilo que Deus já prometeu. Se Deus prometeu, pode ter certeza absoluta que Ele vai cumprir. Então essa historinha que eu contei para vocês, que eu vi no Instagram, eu quero que todos nós que estamos aqui, queridos, o nosso norte, a nossa baliza é a palavra de Deus. Tem muita coisa boa na internet, mas tem coisa que não presta. Então aquilo que é bom, aquilo que é interessante, pegue para você. Coloque na sua vida. E essa história me chamou muita atenção. Se é um bandido, se é um ladrão, a gente tira porte de arma, vai para cima do cara, sai na mão, sai de qualquer jeito, para proteger a nossa casa e para proteger a nossa família. Nós temos uma arma poderosa contra os ladrões humanos, físicos, mas temos também uma arma muito poderosa contra os ladrões espirituais, que são demônios, potestades, principados, dominadores. E nós não estamos conseguindo muitas vezes detectar, muitas vezes nós não estamos prestando atenção nisso, achando que está tudo bem, mas o inimigo também não dorme. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que trabalha enquanto nós estamos dormindo. Então, se você dormiu e acordou nesse dia, Deus já trabalhou e já preparou uma noite, um dia de bênção para você. Posso ouvir um amém? Então, que nós não venhamos esquecer, queridos, o compromisso com o nosso Deus. O que tem te tirado
da direção de Deus? O que tem distraído você? O que tem feito você perder o rumo? O que tem feito você perder a direção? Quando você vê, você já passou uma semana, 10 dias, você não veio na igreja? Passou uma semana, 10 dias, você não dobrou o joelho, você não orou? Passou 10, 15 dias, você não pegou a sua Bíblia, você não leu, mas a Bíblia está dizendo que é para inculcar dentro da nossa mente e no nosso coração a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Então, é para nós lermos, se possível estudarmos. E nós temos batido, queridos, nessa tecla. Quando Jesus voltar, esta igreja que nós estamos aqui não vai poder reclamar e dizer: Senhor, eu não sabia. Senhor, eu não aprendi. Senhor, eu não fui ensinado. Nós temos sido ensinados, queridos. Nós temos sido exortados a cada dia. As segundas-feiras, estudo bíblico. Terça-feira, oração. Então você que quer marcar a tua casa, eu quero convidar você, homem, que está aqui, a estar conosco aqui nessa terça-feira, às 8 horas da noite, dobrando aqui conosco o teu joelho e defendendo a tua casa e defendendo a sua família. Porque para defender a sua casa e a sua família, a responsabilidade é sua. Não é minha que sou pastor da igreja. A minha responsabilidade é te ensinar. É pedir para você passar o sangue na porta. Se você não passar, já não é problema nosso. Só quem entendeu, diga amém. Curva a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração com você. Os diáconos se preparem. A banda se preparem também. Que nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo, Deus, que nesse momento nós estamos aqui. Pai, mais uma vez eu quero orar juntamente com o teu povo, juntamente, meu Pai, com a tua igreja. Senhor, nós ministramos, nós pregamos, Pai, a tua palavra. E nós sabemos, Pai, que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia, Senhor, os policiais. Em vão, Senhor, vigia, meu Pai, todo o circuito fechado, meu Pai, Não adianta. Porque, na verdade, a nossa peleja, a nossa luta, a nossa batalha, muitas vezes não é física, mas ela é espiritual. A polícia não consegue enxergar, meu Pai, o mundo espiritual. Uma câmera, Senhor, uma câmera não consegue, Senhor, enxergar o mundo espiritual. Mas o Senhor consegue ver, o Senhor consegue detectar, o Senhor consegue libertar, o Senhor consegue salvar, o Senhor consegue proteger. E é isso que nós precisamos, Pai, da sua boa mão estendida sobre nós, nos guardando, nos livrando, nos protegendo e nos abençoando. Nós sabemos, Pai, que o sangue do Senhor Jesus Cristo já foi suficiente naquele dia, na cruz do Calvário. Sabemos, ó Deus, que não precisamos mais marcar as nossas portas, meu Pai, com o sangue de um animal. Não precisamos mais. Nós sabemos, ó Deus, que não precisamos também hoje, meu Pai, escrever alguns versículos bíblicos, meu Pai, colocar nos umbrais das portas. Não precisamos mais. Porque hoje aquele que salva, aquele que livra, aquele que liberta, ele mora dentro de nós. O Espírito Santo, Senhor, ele mora dentro de nós. Então que o Espírito Santo continue nos dando graça, nos direcionando, nos abençoando e fazendo aquilo que somente Ele pode fazer, que é nos livrar do homem mau. Por isso, Pai, eu oro nesse momento com toda a tua igreja e agradeço ao Senhor em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. E o povo de Deus diz... E você pode aplaudir